Fala meu povo, Prof. Loureiro aqui, e hoje a gente vai estar fazendo essa questãozinha do ITA sobre números complexos de duas maneiras diferentes. Aquele modo clássico sem pensar, só fazendo conta mesmo, e o segundo é o modo mais elegante. Espero que você goste, não fique até o final para ver ele, ok? Então, basicamente a questão está aqui, está resumida aqui, tá? Aí uma parte imaginária de z ao cubo é igual à parte imaginária de z mais 1 ao cubo, que é igual a zero, só que o detalhe é que a parte imaginária de z não pode ser zero, certo? Ou seja, o z não é um número real, é um número imaginário. Até porque, né, se z fosse real, né, não pertence. Se z fosse real, isso é real e a parte imaginária de qualquer número real é zero. Então, é uma solução meio besta para isso, ok? Mas beleza, como que a gente faz isso, né? O que seria, então, né, o nosso clássico modo uga-buga? Não penso, logo faço conta. Para os números complexos, esse modo, né, ele é basicamente chamar um número complexo de A mais BI, certo? Lembrando que I é unidade imaginária. E aí, galera, é isso aí, parte pro abraço, tá? Não é Z ao cubo que ele quer, então é Z ao cubo que ele vai ter. A gente vai elevar esse Z ao cubo aí, certo? Vai distribuir aí, fazer as simplificações algébricas, e a gente vai chegar nisso daqui, certo? Maravilha. Claro, tem que lembrar que I ao quadrado é igual a menos 1, então tem coisa para mudar aqui ainda. E a gente vai ficar com isso daqui, certo? E aí a gente vai agrupar o que é real com o que é real e o que é imaginário com o que é imaginário. Então o real seria isso aqui, o imaginário seria isso daqui. Daí a gente vai ficar com esse rapazinho daqui, ó. Opa, maravilha! Então essa daqui é a parte real do número z ao cubo qualquer, número z ao cubo qualquer, né? Z é um número qualquer, e aqui é a parte imaginária, certo? O que eu quero? Uai, a questão quer que a parte imaginária de z ao cubo seja igual a zero, não é isso? Maravilha! Então a gente vai pegar esse negócio aí, né? Lembrando que o z ele é igual a A mais BI, certo? Então a gente sabe que o z tem isso daqui de parte imaginária, a gente vai igualar isso aqui a zero. Maravilha! Então isso aqui é igual a zero, bota o b em evidência aí, certo? E aí a gente vai ter duas possibilidades. Ou o b é igual a zero, né? Porque é um produto sendo igual a zero. Então ou esse é zero ou esse é zero, certo? O b igual a zero, pessoal, não vai rolar, porque b igual a zero significa que o z seria real. Ele fala aqui que a parte imaginária de z não é zero, então o b não pode ser zero. Então, isso aqui já não conta pra gente, isso aqui já não conta pra gente, certo? Maravilha! Então, professor, e daí? E daí que a gente vai ter o seguinte, se você parar para pensar, eu preciso que isso aqui aconteça, né? Mas eu também preciso que outra coisa aconteça. Eu preciso também que z mais 1, né, ao cubo também tenha a parte imaginária igual a zero. Você fala, professor, você vai levar isso aqui com z mais 1? Então, se eu for levar isso aqui ao cubo, ia dar muita conta. Mas o ponto é, a única diferença entre z e z mais 1 é esse a aqui, porque o b é igual, certo? Só esse a vira a mais 1. Então, tecnicamente, tudo que é a aqui nessa expressão vai virar a mais 1, certo? Então, pessoal, eu vou meter um grande analogamente aqui, certo? Que para o z mais, quando eu levar z mais 1 ao cubo, vai aparecer exatamente essa condição daqui, só que em vez de a, vai ter um a mais 1. E é isso que acontece, certo? Lembrando, o b igual a zero não é solução para a gente, porque o z não é um número real. Mas se fosse só aquela equação, seria uma possibilidade. Maravilha! Então, como eu falei, o b igual a zero seria uma possível solução, z seria real, mas a gente não quer ela, certo? Fala, ok, então se b não é zero, né, e eu preciso que as duas sejam reais ao mesmo tempo, eu preciso que isso daqui e isso daqui seja verdade ao mesmo tempo. Então eu preciso que isso seja o meu sistema linear, não, meu sisteminha de equações. Que maravilha, só que os dois têm b quadrado, não é isso? Então, muito simples, pô. Isso aqui vai dar igual isso aqui, certo? Vai dividir tudo por 3 aí, certo? E aí, parte pro abraço, tá? Eleva ao quadrado ali o lado direito, vai cortar o a quadrado aqui com a quadrado, vai dar que 2a mais 1 é igual a zero, e o a vai ser menos meio, ou melhor, a parte real do número z, que não é um número real, certo? Isso aqui é uma solução que não tá, que a gente não quer. Ok, mas se o b é igual a menos meio, se o a é igual a menos meio, eu tenho que calcular o b agora, eu vou jogar esse rapaz aqui, não é isso? Então o b ao quadrado vai ser 3 vezes menos meio ao quadrado, que é 3 quartos. Aí o b vai ser mais ou menos a raiz de 3 sobre 2, certo? Que maravilha! Então, como o z é igual a mais bi, nossas soluções seriam
menos meio mais ou menos raiz de 3 sobre 2i. E aí, isso seria sim uma solução extremamente válida para essa questão. Só que, quem já manja um pouco de número complexo nesse nível, olha para essa solução e fala, meu Deus, tem alguma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa nessa questão que eu não enxerguei. Porque isso daqui é bem conhecido no números complexos. Isso daqui são as duas raízes cúbicas da unidade que não são 1, ok? E aí, pessoal, se você está estudando para esse tipo de vestibular, ITA, IME, Escola Naval, F1, esses vestibulares porradões aí, e você vê uma solução como essa, você tem que se perguntar se não tinha um jeito mais geométrico, com geometria analítica, geometria plana, vetores, algo desse tipo, para você pensar nessa questão. Aí, pessoal, professor, mas com álgebra resolve, por que eu vou pensar nisso? Tem várias questões do ITA, do IME, da Escola Naval, da F1, que são de complexos, mas só conseguem ser resolvidas humanamente via esses artifícios geométricos, né? Ou com geometria analítica, ou com vetores, muitas vezes. Geometria plana ajuda muito também, certo? Tem uma questão do IME que a gente vai fazer aqui no canal que é sinistra, cara, sinistra, e que você precisa usar uma fórmula muito bizarra, muito desconhecida, entre aspas, de geometria plana, ou seja, um negócio totalmente bizarro de se pensar no meio da questão de complexos. E é isso. Eu sempre gosto de trazer para os meus alunos presenciais em sala de aula e para os meus alunos particulares visões geométricas de questões de números complexos. Inclusive, se você está aí vendo esse vídeo até agora, não cansou da minha voz, não cansou de ver esse canal maluco, quer ser meu aluno particular, links estão na descrição aí, estou tentando lotar minha agenda de alunos que vão fazer esses vestibulares bizarros, beleza? Então, enfim, vamos agora para o bendito modo Deus da geometria. Professor, como assim vai usar geometria num negócio desse? Pois é. Para eu ativar esse modo, pessoal, a gente precisa relembrar um pouquinho da forma trigonométrica de um número complexo, tá? Então aí vai envolver um pouquinho o tal do cis, né? Fala, professor, como assim? Que é isso? Olha só, quando você tem um número complexo aqui no plano de Argand-Gauss, certo? Um número W, complexo W, esse W tem um vetor, ou tem um módulo, que é a distância dele até a origem, e ele tem uma parte real e uma parte imaginária, certo? A parte real é a decomposição de física, é módulo de W cosseno de θ, e esse θ aqui se chama argumento do W. E esse rapaz aqui, parte imaginária, vai ser módulo de W vezes o seno de θ. E aí a gente chega, né, nesse formatinho aqui, né, de que o W tem esse formato, e aí, se eu boto o módulo de W em evidência, fica com cosseno de θ mais I seno de θ, esqueci o I aqui. E isso se chama cis de θ, ok? O bendito cis de θ. Não vou entrar aqui muito nas propriedades do cis, tem um vídeo do canal, né, a espiral dos complexos, onde eu falo melhor sobre as propriedades de cis, mas aqui, o que eu quero que você veja é o seguinte, é que se um número complexo tem uma parte imaginária nula, que é o que a questão está pedindo aqui em cima, né, a parte imaginária vai ser nula, ele tem que ter argumento de 0, para estar aqui no número real, ou π, para também estar na reta dos reais. Então, né, se imaginário é 0, então o θ é kπ, onde o k pertence aos inteiros. Professor, aos inteiros? Pois esse argumento, né, em teoria, ele pode ser qualquer número real, positivo ou negativo, qualquer ângulo ali do ciclo trigonométrico, certo? Então, k pode ser inteiro, isso aqui pode ser π, 2π, 3π, 5π, tanto faz, ok? Massa, professor. E isso me ajuda de quê? Vamos lá. A gente quer que a parte imaginária de z ao cubo seja igual à parte imaginária de z mais 1 ao cubo, que seja igual a 0. Tem a parte do z não ser real, mas deixa isso quieto por enquanto. O ponto é, se eu chamo meu z de módulo de z cis de θ, o que eu posso afirmar? Ah, então é o θ que tem que ser kπ? Não, porque não é o z que tem parte imaginária 0. É z ao cubo, e aí que está a grande parada, certo? Porque o z ao cubo vai ficar isso daqui, certo? O módulo de z ao cubo vezes cis de θ ao cubo. E pelas propriedades de cis, não vou passar aqui no porquê disso, tá? Tem um vídeo já onde eu falo melhor sobre isso. Esse cis de θ ao cubo vira cis de 3θ, certo? E aí você fala, professor, ok, mas e daí? E daí que então a parte imaginária de z ao cubo ser igual a 0 implica que esse 3θ tem que dar kπ, como a gente conversou, não é isso? Então, o θ ele vai ser kπ sobre 3, onde o k é um número inteiro. Dessa forma, o nosso z
ele é uma constante, onde essa constante é o módulo de z ao cubo, que a gente viu aqui, certo? Vezes o cosseno, botei cosseno, ó, tô bem, Lucas. Cis, foi mal, cis de Kπ sobre 3, certo? Eita, cis de Kπ sobre 3, onde o K pertence aos inteiros. E aí, pessoal, tem um jeito de a gente ver isso, tá? Lembrando, Kπ sobre 3, quando você vê esse negócio, pessoal, tenta isolar o K. Faz assim, ó, K vezes π sobre 3. Porque π sobre 3 é 60 graus. Então é um número inteiro vezes 60. Então esse ângulo pode ser 0, 60, 120, 180, 240, 300, 360. Só que 360 já é côngruo a 0. Ah, e pode ser menos 60 também, porque é inteiro. Pode, só que aí menos 60 é côngruo de 300. Enfim, eu tenho esses ângulos aqui, em teoria, como possíveis argumentos do número z. E isso me garante que a parte imaginária de z ao cubo vai ser 0. Só que a parte interessante é que eu posso enxergar agora todos os z's que fazem isso. Professor, todos os z's? Todos os z's. Veja só. Se eu penso que aqui, né, que isso aqui é o plano de Gauss, certo? Todos essas bolinhas azuis, essas retas azuis aqui, são, né, números complexos com argumentos de 60, 120, 180, 240. São os caras que a gente viu lá. Então todas essas retas aí são possíveis soluções para a parte imaginária de z ao cubo ser igual a 0, certo? Então, maravilha, né? Isso aqui faz com que a gente entenda, né, onde que está essas coisas, essa primeira parte. Só que eu preciso de o quê? Eu também preciso que a parte imaginária de z mais 1 ao cubo seja 0. Pô, pessoal, mas aí você vai fazer isso geometricamente como? A questão é que é análogo, sabe, pessoal? Se a parte imaginária de z ao cubo dá 0 implicou que o z é uma constante vezes cis de Kπ sobre 3, isso implica que o z mais 1 elevado ao cubo, o z mais 1 também tem que ser isso, tá? E também tem que ser isso. Pô, professor, mas e aí? E aí, eu faço o quê? Aí a gente vai voltar aqui, ó, e vamos lembrar o seguinte. O que significa pegar um número z, que, de novo, é um número algum desses pontos aqui que estão nessas retas, certo? E somar um. Somar um, em termos de números complexos, é basicamente andar um para a direita. É basicamente você acrescentar uma setinha para cá de tamanho 1, certo? E agora o que eu preciso é que essas bolinhas azul clara aqui, né, também batam nessas 6 retas, nessas retas azuis, certo? Então você vê aqui facilmente que quando o z é real, ó, as bolinhas já estão batendo aqui, tá vendo? Que maravilha! Então, de fato, como a gente já discutiu antes, a resposta z igual sendo real é a resposta mais óbvia, certo? Só que tem mais, pessoal. Assim como essas duas soluções aqui, certo? Elas sempre dão certo, certo? Que é o z real. Tem outras duas que nunca dão certo, que seriam essas duas daqui, ó. Esses dois valores de z, quando somados com 1, eles nunca vão bater em alguma dessas retas azuis, a não ser que o módulo de z seja 0, mas a gente recai no z real, certo? Ou seja, essas duas aqui nunca funcionam, certo? Você fala, professor, então acabou? Não, porque agora tem duas outras que funcionam de maneira condicional. Professor, como assim condicional? Quando já está nessas duas retinhas aqui, ó, tem uma condição para que quando eu somar esse 1 aqui, eu bata numa reta, não é isso? Óbvio, tem a possibilidade do módulo ser 0, mas isso recai de novo. Mas se isso daqui tem um valor específico, tal que, né, essa setinha acabe bem aqui, certo? Só que aí, galera, aí a gente entra num problema de geometria plana, né? Por quê? Porque essas 6 soluções aqui que eu estou botando com o mesmo módulo, certo? Elas formam o quê? Elas formam um hexágono regular, não é isso? E esse hexágono regular, né, no caso que a gente está vendo ali, ele vai precisar ter um ladinho aqui igual a 1, não é isso? Só que como um hexágono regular, o lado é igual a esses segmentos aqui, né? Então, eu vou ter que o módulo desses números complexos aqui, né, seriam também iguais a 1, certo? E os argumentos deles vão ser 120 e 240. Sendo assim, esses números serão o quê?
serão 1 vezes sin de 120 graus e 1 vezes sin de 240 graus. E adivinha, eles são exatamente as mesmas soluções que a gente achou lá em cima. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Um beijo para você e vai estudar!